está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação do inferno, conforme Mateus 23, 33, Jesus falou disso. Vamos lembrar? Mateus 23, 33, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A condenação do tormento eterno, a condenação do perecer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O perecer ali significa ficar separado de Deus eternamente. Nenhum ser humano vivo na Terra, que tenha vivido aqui, o que há de viver aqui na Terra, ele está na condição de separado eternamente de Deus. O homem, conforme Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem uma versão que vai dizer estamos separados da glória de Deus, né? Como em Efésios capítulo 4, se não me engano, versículos 17 e 18, fala que o homem está separado da vida de Deus. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória da vida de Deus. Então, perecer só é realmente confirmado na vida de um ser humano quando ele parte daqui sem crer naquilo que Deus fez por ele em Cristo. Sem crer no Evangelho, sem crer no novo nascimento, sem crer na palavra viva que é Jesus. Por isso que Romanos 8:1 então diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, porque se alguém está em Cristo, nasceu de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e por isso Jesus nos atraiu em seu corpo. Para que Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, pelo menos é aquilo que me parece, para mim, muito claro e evidente. A lei do pecado e da morte, ela se deu lá no Jardim do Éden. Quando Deus dá a lei a Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E os amados têm ciência de que, então, o diabo enganou Eva, está escrito isso, que não foi Adão que foi enganado, mas foi Eva, e Adão comeu, então, da árvore vinda das mãos de Eva, e por causa de Adão é que o pecado entra no mundo. E por quê? Porque Deus fala com Adão, a lei foi dada a Adão, não a Eva. Então ele teve que assumir a responsabilidade, mesmo não querendo. Porque quando Deus chega para ele e fala, você comeu, Adão? Ele fala, o que ele fala? A mulher que tu me destes, essa me deu a comer, então eu comi. Ele pôs a culpa em quem? Ele pôs a culpa em Deus, a mulher que você me deu. E pôs a culpa na mulher. Ele se eximiu da culpa. E é uma coisa que a gente tem que sempre trazer à memória isto, para que isso não seja uma realidade mais nas nossas vidas. Não deve ser. Né? Fica incompatível a vida daquele que foi lavado no sangue de Cristo, agora não assumir as responsabilidades pelas suas ações e pela sua vida. Nós temos que ter cuidado com isso. Especialmente quando a gente fala, por exemplo, em assuntos como de governo. Ah, esse governo não sei das quantas, ou se fosse o outro... Peraí, é sempre a responsabilidade a gente joga para os outros. Em vez disso, o que a gente deve fazer? Orar pelas autoridades, viver a nossa vida quieta e mansamente, pregando o evangelho, dando glórias a Deus por tudo, trabalhando, levantando cedo, trabalhar, para que sejamos dignos de receber o salário pelo suor do nosso rosto. Nós não podemos atribuir a ninguém as dificuldades que nós passamos. Se passamos dificuldades, nós fomos capacitados pelo novo nascimento, pela vida de Cristo, e nós a enfrentar todas elas, dando glórias. Então, temos que ter cuidado para não repetir como Adão. E você e eu, antes do novo nascimento, eu espero, é assim que eu gosto sempre de tratar, né? Espero que todos nós já tenhamos deixado para trás essa história de não assumir a responsabilidade.